E aí, eu sou o Yuri e hoje a gente vai ter uma conversa bem legal acerca da essência dos organismos. E aí, será que existe uma essência dentro de você? A essência dos organismos. No começo da era clássica da filosofia, o mundo era movido pelas especulações, pelos achismos sobre o funcionamento do universo. Quanto mais a história avançava, mais a filosofia se ramificava. Eventualmente, alguns galhos dessa árvore da filosofia começaram a se desprender e tomar rumos independentes, com seus próprios métodos e motivações. E esse é o início da história de ciências como a química, a biologia, a física. Antes que a astronomia, por exemplo, existisse como ciência, os filósofos especulavam sobre o funcionamento e a organização do mundo natural. E partindo de algumas suposições com base em Deus ou em algum padrão ideal, eles chegavam em alguma conclusão. Se todos os eventos importantes aparentemente ocorrem na Terra, ela deve ser o centro do universo. No meio dessas milhões de suposições sobre tudo, uma coisa era clara. Essas hipóteses sobre a origem, o desenvolvimento e o funcionamento das coisas eram muito influenciadas pela religião. Seja por pressão religiosa ou não, a ideia de que as coisas possuíam uma essência interna era muito comum. Antes da química se tornar uma ciência, era sugerido que as matérias funcionavam de acordo com a essência interna que elas continham. Antes da gente descobrir o porquê que as matérias se comportam de determinada forma em contato com o fogo, as pessoas achavam que as coisas queimavam porque elas possuíam uma essência chamada flogisto. A Terra normalmente não queima. Ela não tem flogisto. O carvão queima, então ele deve ter flogisto. Essas essências eram consideradas substâncias reais escondidas dentro das matérias. Mas quando alguns pensadores começaram a ignorar essas especulações e confiar mais na observação da mudança da matéria, a química nasceu. No caso da biologia não foi diferente. As pessoas acreditavam que se há uma diferença entre coisas vivas e coisas não vivas, é porque Deus deu algo para essas coisas vivas que não deu para as coisas não vivas. Alguns pensadores chamavam essa essência interna de alma ou força vital. Mas quando os primeiros fisiólogos começaram a abrir animais para estudar, eles perceberam que os organismos funcionavam mais como máquinas do que por meio de forças vitais invisíveis. Esse cara aqui, o William Harvey, percebeu que o coração na verdade era uma bomba, uma espécie de bomba que fazia o sangue circular. E esse raciocínio abandonava a especulação dos filósofos. Essa linha, algum tempo depois, também foi corroborada pelas descobertas do Darwin, que mostrou pra gente que a seleção natural é um processo totalmente mecânico. Mas obviamente isso também foi suprimido pelos fiéis da época, porque a teoria de Darwin refutava o relato bíblico de que o ser humano seria o ápice da criação divina e possuiria uma alma. E agora a gente entra numa parte delicada, a psicologia. Assim como as outras ciências, a psicologia rompeu com a filosofia, mas isso aconteceu muito tempo depois. E como era de se esperar, essa área também foi afetada pela síndrome da essência. A psicologia ainda hoje é infestada dessas ideias que remetem às especulações dos filósofos mais antigos. René Descartes era um filósofo que acreditava que a mente ou a alma era uma substância metafísica que se comunicava com o corpo, com o organismo, através de uma partezinha pouco estudada do cérebro, chamada glândula pineal. Isso era uma hipótese interessante, só que isso já foi refutado. Hoje a gente sabe o que a glândula pineal realmente faz e tem evidências o suficiente para dizer que a mente, na verdade, é um subproduto do cérebro, do encéfalo, na verdade. É a consequência de ter um cérebro tão complexo. E o desprendimento desse dualismo cartesiano começou com um cara muito azarado e sortudo ao mesmo tempo. Em 13 de setembro de 1848, um operário americano chamado Phineas Gage trabalhava na construção de uma ferrovia. Ele foi encarregado de colocar pólvora dentro de uma rocha. E foi aí que ele tomou a que foi provavelmente a pior decisão da vida dele. Ao pressionar a pólvora com uma barra de metal, uma faísca foi produzida e houve uma explosão. Essa pequena explosão fez com que a barra de metal de 1,5 metro fosse projetada em direção ao rosto do Phineas Gage. Ela perfurou a bochecha esquerda dele, destruiu o olho e saiu pelo topo da cabeça. Surpreendentemente, o Gage não perdeu a consciência após o acidente. Ele conseguia falar, conseguia andar. E se você acha que tem como as coisas ficarem mais bizarras, você tá totalmente certo. Ele tava se recuperando muito rápido, ele passou algumas semanas no hospital e depois até voltou pro trabalho, mas todo mundo dizia que Gage não era mais Gage. O operário que antes era gentil e honesto se tornou grosseiro e inconsequente, era impossível trabalhar e conviver com ele. Ele foi demitido por indisciplina, não conseguiu mais nenhum emprego fixo, ele até trabalhou em circo durante um tempinho, mas acabou que morreu em 1861. Eu vou deixar um link na descrição para caso você queira se aprofundar mais nesse acidente que marcou a história da psicologia. Agora vem cá, por que o Gage deixou de ser ele mesmo,
sendo que a barra de metal atravessou o cérebro dele e os princípios e valores se encontram na mente, que é invisível e intocável. Alguns anos depois, a irmã do Phineas Gage autorizou o estudo do crânio dele, e hoje a gente sabe por que ele deixou de ser ele mesmo. Ele teve lesões em alguns córtices frontais, córtices relacionados com a personalidade, com julgamentos morais, relações sociais e com as emoções. Agora, se a mente existe, mas depende exclusivamente do bom funcionamento do cérebro, qual a utilidade dela? A mente, como uma substância sobrenatural escondida no cérebro, não passa de uma espécie de flogisto ou força vital ou qualquer outra especulação que já foi refutada há centenas e centenas de anos. Esse tipo de ideia não faz mais do que cessar a curiosidade, não explica nada. Os seus comportamentos são determinados pelo funcionamento do seu organismo. Você é basicamente o que o seu encéfalo faz, e isso não te faz menos humano. Por mais que existam autores e abordagens com críticas muito bem fundamentadas em relação a essa ideia de essência, como o Skinner e o behaviorismo radical, algumas abordagens ainda aderem a essa ideia. E é por isso que a psicologia ainda é, em grande parte, filosofia. Se isso é ruim ou é bom, eu deixo com vocês. Por agora é isso. Se você tem alguma dúvida, alguma discordância ou simplesmente quer dar um feedback, comenta aí embaixo. Se inscreve aí embaixo para não perder os próximos vídeos. Eu tô postando no final de semana, acho que eu vou continuar assim. Como eu tô começando agora, eu tô me ajustando ainda. Ah, e dá um like. Falou!